Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, dando início ao nosso estudo bíblico dessa noite, para juntos louvarmos a Deus, agradecemos o seu santo nome e também para juntos estudarmos mais a palavra do Senhor. Eu quero convidar você para dar início ao estudo bíblico dessa noite, abrir sua Bíblia aí em Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Pegue sua Bíblia aí, Abacuque 3, verso 17 a 19. Encontrou aí? Se tiver alguma dificuldade, abre lá em Malaquias, vai voltando devagarzinho, que você vai encontrar Abacuque aí, ok? Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Abacuque 3, 17 em diante. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo a leitura aí. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que muitas coisas não aconteçam da maneira como pensamos que iria acontecer, todavia, nós nos alegramos no Senhor. Todavia, a nossa confiança está no Senhor. Todavia, a nossa esperança está no Senhor. Todavia, a nossa fé está no Senhor. E nele nos alegramos, e nele nos regozijamos. E a Ele levantamos nossa voz, em louvor, em adoração, em gratidão a Ele, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua condução, pela sua direção sobre as nossas vidas, conduzindo tudo para o nosso bem e para o louvor da sua glória. Como Abacuque, você pode dizer isso, ainda que muitas coisas não aconteçam, Senhor, mas todavia, o meu coração está em Ti, a minha alegria é o Senhor, e em Ti me regozijarei, em Ti exultarei, e engrandecerei o Teu santo nome. Se você pode dizer isso, cante comigo a canção, que eu não sei quantos conhecem essa canção, mas uma canção que expressa exatamente isso, essa confiança em Deus, que a nossa confiança em Deus e a nossa alegria e a nossa adoração a Ele não está condicionada às coisas que nos acontecem nessa vida, mas está condicionada a quem Deus é, à fidelidade de Deus, ao amor de Deus, ao cuidar de Deus sobre cada um de nós. Então vamos louvar a Deus cantando o cântico, Todavia me alegrarei. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez declare: eu tenho um Deus, nós temos, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está e continua sempre na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, declare: ainda que a figueira não floresça, que
que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei em ti, todavia eu me alegrarei em ti, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez declare: ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ora ao Senhor. E diga ao Senhor: Deus, ainda que muitas coisas não aconteçam e que as coisas não aconteçam da maneira como eu penso que tem que acontecer, mas eu creio e sei que as coisas estão acontecendo da maneira como o Senhor quer que elas aconteçam. E elas sempre acontecem para o nosso bem e para a glória do nome do Senhor. Ore ao Senhor, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor e agradeça ao Senhor a cada dia pela sua presença e pela sua direção sobre as nossas vidas a cada dia, o seu cuidado sobre cada um de nós a cada dia. Santo Deus, poderoso Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, declarando, ó Pai, São Deus, através dessa canção, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas são arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ó Deus. Todavia, a nossa confiança, ó Pai, a nossa alegria, ó Pai, a nossa fé não está nessas coisas, a nossa adoração não está condicionada a essas coisas, ó Pai, mas o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, ó Pai, cada acontecimento, ó Pai, da nossa vida, ó Pai, nossa vida como um todo, está nas Tuas mãos, nas mãos do Todo-Poderoso Deus, que conduz todas as coisas segundo a sua vontade, que age segundo o conselho soberano da sua vontade. E não há ninguém, ó Pai, não há nada que possa impedir o seu agir, não há nada que possa impedir ou frustrar os teus planos, ó Pai, sobre cada um de nós. Deus, aumente a fé em nossos corações, para que possamos confiar em Ti, para que possamos descansar em Ti, e para que possamos continuar caminhando firme no Senhor, firmados na Tua palavra, que não possamos andar pelo que vemos, ó Deus, mas possamos andar pela fé no Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que está conosco cada dia, nos sustentando e cuidando a cada dia de cada um de nós e de cada detalhe, ó Pai, da nossa vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por este cuidado, por este amor, pela provisão, ó Deus, do Senhor a cada dia sobre cada um de nós. Nos abençoe e neste momento em especial fale aos nossos corações, que sejamos todos nós, ó Pai, edificados pela Tua palavra que vai ser estudada nesse momento. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo aí, em Atos Apóstolos, no último capítulo. Você está vendo aí, capítulo 27, mas não é capítulo 27, leia como capítulo 28, tá ok? Algum erro de digitação aí, né? Algum erro entre o computador e a cadeira que ficou 27 aí. Às vezes faz um Ctrl+Z, desfaz uma coisinha que a gente quer que desfaça, e faz outra lá em cima que a gente nem percebeu que desfez, né? Mas você entenda como capítulo 28, tá ok?
capítulo 28. Nós estaremos estudando hoje todo o capítulo 28, mas nesse primeiro momento vamos ler somente do versículo 1 até o versículo 6. Nós estamos estudando aí, né, sobre a viagem de Paulo a Roma. Já vimos aqui semana passada a primeira parte dessa viagem, e vamos ver então a parte final dessa viagem de Paulo até Roma, capítulo 28 de Atos, versículo 1 ao versículo 6, encontrou aí? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem assassinou dele até a cidade de Roma, como vimos semana passada. Bem, aqueles tripulantes que se salvaram do navio, o navio pereceu com toda a carga, como você pode observar nessa figura aí mais ou menos. Mas todos, sem exceção, 276 pessoas se salvaram em terra. E estava muito frio, né? Lembrando que estava, né, em pleno inverno. Imagine a friagem na beira da praia, em pleno inverno. Aqui já é frio, imagine lá, né? Então o frio estava enorme ali, muito grande. E eles então fizeram uma fogueira ali para se aquentar, e a disposição de Paulo em servir o seu próximo, né? E ele mesmo sendo um líder, o grande apóstolo Paulo fazia trabalhos minuciosos, pequenos. Só abrindo parênteses aqui,
que muitas vezes hoje, pessoas que estão em cargos importantes, muitas vezes não se dispõem a fazer, porque acham que isso aqui é um trabalho menor, é um trabalho que vai desqualificar o cargo que ele ocupa, ele poder servir ou fazer alguma coisa que não está no cargo dele, vai desqualificá-lo. Mas aqueles que são servos de Deus entendem que são chamados para servir, seja em qual área for, né? O que importa é servir ao próximo, né? Como Jesus serviu a cada um de nós, né? Então, fecho parênteses aqui, Paulo fez isso, né? Ele pegou uns gravetos ali para jogar no fogo ali, para poder manter o fogo aceso. Só que o que aconteceu foi o seguinte: diz a palavra de Deus no verso 3, que tendo juntado Paulo e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Irmãos, observe aqui, Paulo vai ali ajudar, né? Olha o que Paulo já passou. Situações difíceis, né? Vários dias ali à deriva no mar, depois o navio quase sucumbindo ali, afundando, depois o navio se perde, eles caem na água, no mar, e vão nadando até a praia, outros vão agarrados em pedaços do navio, em tábuas, e todos se salvam. E quando chegam em terra, falam assim: agora sim, ufa, a nossa vida foi preservada, estamos salvos, agora estamos seguros. E aí Paulo pega um graveto e vai jogar, o que acontece? Uma víbora se prende ao dedo, né? Quanta coisa ruim, humanamente falando, podemos dizer, que aconteceu a Paulo sucessivamente, né? Sucessivamente ali, várias coisas acontecendo. E Paulo poderia reclamar: Senhor, por que, Senhor? Né? Por que o Senhor fez isso? Por que está acontecendo isso? Né? E quer dizer que nós vamos passar por problemas. Nós vamos enfrentar adversidades. Nós vamos enfrentar tribulações, até por causa do nome de Cristo. Jesus nunca prometeu vida fácil, nunca prometeu tranquilidade para aqueles que o seguem. Né? E detalhe aqui, né? Todos que estavam ali naquele navio passaram pelo naufrágio. Só que um detalhe: Paulo passou por um naufrágio. Mas não sozinho, porque Deus estava com ele. E Deus fez promessa a ele de fazê-lo chegar até Roma. Aquela víbora era mais um obstáculo, mais uma adversidade, mais uma coisa ali no caminho de Paulo até Roma, que Deus permitiu para algum propósito. Talvez Paulo não entendesse, talvez aqueles ali não entendessem, mas Deus sabia o porquê de permitir, né? E nós vemos que realmente tinha um propósito. Então, Paulo foi picado ali, né? Mas Paulo estava no centro da vontade de Deus. Isso fica a lição para nós, que estar vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, não quer dizer que vamos ter uma vida fácil. Vamos passar por tribulações, por adversidades. O próprio Jesus disse isso para nós, né? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já advertiu os seus seguidores que eles teriam perseguições, aflições, adversidades, tempestades, lutas, mas isso faz parte da vida, para todos. E na vida do cristão, Deus permite para lhe proporcionar crescimento. As lutas não são para nos destruir, para acabar conosco, para de fato, né, dar um fim a cada um de nós. As lutas são para nos fazer crescer cada dia mais e mais no conhecimento de Deus, do seu amor, do seu cuidado, do seu poder sobre a nossa vida, né? Então, não estamos livres de adversidades, mas sabemos, né, que Deus está conosco. Sabemos de duas coisas: que no mundo teremos aflições, e também sabemos que Jesus estará conosco em todas elas, né? Como disse Davi no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam, né? Deus está conosco sempre, né? Temos certeza também na nossa vida. E a palavra de Deus diz então que quando aquela víbora se prendeu ao dedo de Paulo, alguns que viram aquilo ali, aquelas pessoas que estavam ao redor de Paulo ali, disseram assim: olha, certamente este homem é assassino, versículo 4, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então eu falei assim: peraí, esse cara deve ser um criminoso terrível, deve ser um bandido dos mais perigosos.
cometeu crimes aí dos mais hediondos, porque acabou de fugir do mar, saiu ileso do mar, e quando chega aqui em terra, a justiça divina não deixa viver. Olha o cara aí, ó, vai morrer agora. E aí diz a palavra de Deus que eles ficaram ali esperando Paulo morrer. O texto bíblico vai dizer que eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse, morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Então, observe que quando eles perceberam que a víbora mordeu, eles ficaram esperando ali que Paulo começasse a inchar, caísse morto de repente, né, ali, e esperaram ali, né? Ele inchar e não inchava, e cair, e ele não caía, e morrer, e ele não morreu. E dá aquela ideia de um criminoso dos mais terríveis. Agora pensa assim, peraí, esse cara não morreu não é possível. Fugiu do mar, conseguiu sair do mar ileso, e agora uma serpente venenosa pica ele não cai morto aqui na nossa frente. Aí esse cara deve ser um deus. Então mudaram de opinião ali, né? E em relação a Paulo. E, irmãos, e aqui nesse acontecimento de Paulo, cumpriu-se uma palavra que Jesus deu aos seus discípulos. Lá em Marcos 16, 18, você vai lembrar bem, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, após a sua ressurreição, o seguinte: vocês pegarão em serpentes, e se beberem a qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra de Jesus, essa promessa de Jesus, estava se cumprindo sobre a vida de Paulo, né? Paulo foi picado por uma serpente, mas aquela serpente não fez mal nenhum a Paulo, né? Deus de fato livrou o seu servo ali, Deus abençoou o seu servo e cuidou do seu servo, né? Então vemos o propósito de Deus em tudo aquilo ali, né? Deus mostrando a sua presença, a sua bênção sobre a vida de Paulo, conduzindo a sua vida a cada momento e a cada instante, né? E então diz a palavra de Deus que aquelas pessoas vendo aquilo ali, diz que perto dali, daquele local ali, havia um sítio pertencente a um homem chamado Públio, o qual recebeu e hospedou Paulo. E certamente, irmãos, ele hospedou e recebeu Paulo por causa do que ele viu acontecer aqui com o apóstolo Paulo. De Paulo de fato, né? Ou porque ele soube o que aconteceu com o apóstolo Paulo de fato, ser livrado por Deus ali milagrosamente, extraordinariamente, da picada de uma serpente, né? O veneno entrou no corpo de Paulo, mas aquele veneno não fez mal nenhum a Paulo, né? Mostrando o poder do Deus que estava com Paulo, né? O tamanho do nosso Deus, do Deus a quem nós servimos, né? As coisas só acontecem se Deus permitir, se Deus de fato, né, deixar que aconteçam. Se Ele disser não, se Ele não permitir, nada vai acontecer. Este é o Deus que nós servimos, né? Então aquele homem hospedou Paulo ali na sua casa. Públio então recebe Paulo juntamente com Lucas, né, e com o Aristarco ali, e hospeda eles ali. Eles ficam alguns dias ali, né, na casa daquele Públio. E aconteceu que o pai de Públio ficou doente. O pai de Públio, né, daquele homem ali, achou-se com disenteria e ardendo em febre. O que a palavra de Deus diz que aconteceu? Então o apóstolo Paulo foi até a casa dele e orou por aquele homem para que Deus o curasse. Paulo orou por ele, impôs-lhe a mão e o curou daquela enfermidade. Ele foi curado daquela enfermidade. Então observe aqui, irmãos, como Deus operou maravilhosamente, grandiosamente naquela ilha, né, manifestando o seu poder, a sua grandeza, e isso através do apóstolo Paulo. Lá no navio, os homens do navio viram que Deus era com Paulo, que o Paulo era um grande homem de Deus, a autoridade, o poder de Deus e a presença de Deus estava na vida de Paulo. Depois do navio, daquela ilha, aqueles bárbaros também viram isso. Depois o Públio, que era uma importante pessoa daquela ilha, alguns estudiosos dizem que ele era um prefeito, uma espécie de prefeito daquela ilha. Eles viram também que aquele Públio também viu que Paulo também era um homem de Deus, alguém sobre quem estava a autoridade do Deus eterno. E certamente ali, pessoas foram tocadas, impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Era a vontade de Deus que Paulo passasse por ali e que testemunhasse o poder, a grandeza, a majestade, a glória e o amor de Deus naquele lugar para aquelas pessoas ali. E Paulo de fato fez isso, né, naquele local ali. E a palavra de Deus diz que ao cabo de 3 meses, eles então embarcaram novamente num navio que invernava ali na ilha de Malta. E eles então, passado aquele inverno ali, acabou o inverno e aquele navio ia para Roma, para a Itália. E eles então embarcam aquele navio, né, alexandrino, e eles vão então partindo em direção
à cidade de Roma, né, na Itália. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuro, né? Dióscuros é um nome de 2 gêmeos, né, de um deus grego, mitologia grega, né? 2 gêmeos. Não me lembro agora o nome dos dois, né, mas se refere a esses 2 gêmeos da mitologia grega, né, deuses, né, da navegação nesse sentido, né? Então por isso essa palavra escrita no navio lá, né, por fora, Dióscuros, né? E eles partem então rumo à cidade de Roma. E a palavra de Deus diz que eles passaram por alguns locais. Foram por Siracusa, Régio, subindo aí no mapa, Puteoli, né, e 3 vendas. E chegaram então a um local ali, onde a palavra de Deus diz que quando eles chegaram à praça de Ápio, e as 3 vendas, né, ali naquele local ali, naquela região, naquela cidade, né, cerca de 40 quilômetros de Roma, a palavra de Deus diz que alguns irmãos vieram receber Paulo, vieram até Paulo, e a palavra de Deus diz aqui que vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então quando os irmãos vieram até Paulo para, né, estar com ele, para recebê-lo, como a palavra de Deus diz, né, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que bênção realmente, que maravilha realmente é viver unido. É que aqueles irmãos recebem alegremente Paulo. Lembrando aqui, abrir um parênteses, que há alguns anos antes, eles receberam a carta de Paulo, a carta aos Romanos, que é o próximo livro aqui, né, depois de Atos. Essa carta chegou a Roma, a igreja em Roma, e eles leram essa carta lá, né? Então já tinham um apreço, um carinho por Paulo, mas não tinham conhecido Paulo, não tinham estado com ele ainda. E receberam a carta de Paulo e o desejo que Paulo expressa na carta de ir até Roma um dia. E agora Paulo chega ali. Aqueles irmãos então agora podem ver Paulo, estar com Paulo, né, abraçar Paulo e ser abençoado por aquilo que Paulo teria para compartilhar do Evangelho, do amor de Deus, da palavra de Deus para aqueles irmãos, né? Seriam edificados pelo Senhor através da vida, do ministério apostólico do apóstolo Paulo, né? E Paulo então, quando viu os irmãos, diz a palavra de Deus, que ele deu graças a Deus e ele se alegrou no Senhor por ter encontrado os irmãos, né? E que bênção realmente estar junto com a igreja, né? Esse momento de pandemia, por exemplo, a gente vivia um tempo aí separado, agora estamos um pouco mais juntos, né? Embora distanciamento, alguns não podem estar aqui ainda, mas a gente vê como a gente sente falta de estar comungando, de estar na igreja, de estar compartilhando, estar junto no corpo místico de Cristo, os membros juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, participando do trabalho da igreja, né? Juntos como igreja, como a palavra de Deus diz em Hebreus, não deixemos de congregar, ou seja, né, nós sabemos o quão maravilhoso é, o quão bom é estarmos juntos, congregando como o povo de Deus, né? E então Paulo sentiu-se animado e alegre, né, e deu graças a Deus por aqueles irmãos que foram ao seu encontro. Então Paulo finalmente chega à cidade de Roma depois de uma viagem longa de vários meses ali, vários percalços, várias adversidades, mas Paulo chegou ali. Destacar só uma coisa aqui, antes de a gente continuar aqui. Qual era o plano de Deus para a vida de Paulo? Era que ele chegasse até a cidade de Roma. O que Jesus disse a Paulo lá em Jerusalém ainda, quando Paulo nem tinha descido ainda para Cesareia. Ele tinha acabado de ser preso lá, né, em Jerusalém, quando os judeus bateram nele naquela escadaria do templo, né, ele com a cabeça raspada. Vem Cláudio Liso e toma ele do meio daqueles judeus, coloca ele numa prisão em Jerusalém. Assim importa que também o faças em Roma. Percebeu aí, irmãos? Jesus falou para Paulo que ele também daria testemunho dele na cidade de Roma. E o que Jesus prometeu lá, há uns meses atrás, Paulo estava agora vendo se cumprir. A palavra de Jesus, né? O plano de Deus se cumpriu. O propósito de Deus se cumpriu. Várias coisas aconteceram para não se cumprir, para impedir que acontecessem, para frustrar. Mas nós sabemos, a palavra de Deus diz que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. O que Deus quer, Ele faz. O que Ele planeja, Ele executa. O que Ele promete, acontece. Aquilo que Ele fala, vai se concretizar. O nosso Deus é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra e cumprir as suas promessas, né? Nós podemos crer, confiar e descansar no nosso Deus. E de fato cumpriu, né? E por que cumpriu? Porque Deus está sobre tudo e sobre todos. Deus reina e age soberanamente e gloriosamente sobre todas as coisas, né? A palavra de Deus nos mostra isso.
que Deus está no controle de todas as coisas, né, agindo segundo sua vontade, para o nosso bem e para a glória do seu nome. E Paulo ali em Roma, então, quando chega em Roma, ele, uma vez em Roma ali, o versículo 16 diz para nós, né, ele foi permitido para ele, Paulo, morar numa casa que ele próprio alugara. Tinha ali um soldado que guardava Paulo, que vigiava ele, mas ele ficou na sua própria casa. E a palavra de Deus diz que Paulo, então, recebia ali judeus para poder compartilhar a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus aqui que 3 dias depois, ele convocou os principais judeus para estarem com ele ali, para ele compartilhar alguma coisa com eles, né, da palavra de Deus, do evangelho de Deus. E o versículo 23 vai dizer para nós que, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo. Interessante destacar aqui que os judeus foram ouvir a mensagem de Paulo, e eles então marcaram com Paulo, e Paulo com eles, um outro dia para que eles voltassem. E este dia foi marcado, e eles voltarem, não somente voltaram, como trouxeram mais pessoas ainda. Eles estiveram na casa de Paulo ali, onde Paulo compartilhou a palavra de Deus com eles, né? Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, Paulo pregou a palavra de Deus, pregou que o Messias esperado, o Messias prometido, o Salvador do mundo, aquele que morreria em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados, era Jesus Cristo, filho de José e Maria, aquele que eles souberam ali, né, a respeito dele, que foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas saiu do sepulcro ao 3º dia, ressuscitou e está vivo e reina soberanamente pelos séculos dos séculos. Ele provava pela palavra de Deus que Jesus se encaixava em todas as profecias que falavam a respeito dele do Velho Testamento, né? Então usou a palavra de Deus para pregar àqueles judeus. Alguns creram, outros, né, não creram, discordaram de Paulo. Então Paulo falou assim, olha, bem disse a palavra de Deus a respeito de vocês, né? De ouvido ouvireis, versículo 26, e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que a salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, depois de dito isso, né, partiram os judeus e tendo entre si grande contenda. Alguns creram e outros não creram, né? E assim, né? Nós pregamos a palavra de Deus. Alguns vão crer, alguns não vão crer, mas isso cabe a Deus. É o departamento de Deus, né? De tocar os corações, de transformar os corações, de mudar as vidas para a sua honra e para a sua glória. Nós pregamos, e foi o que Paulo fez ali. Pregou a palavra de Deus, e pregou o arrependimento de pecados, e a salvação só por meio de Jesus. Nós sabemos disso, né? O pecador não pode ser perdoado, não pode ser remido de outra forma, a não ser através do sangue de Jesus. A única coisa que pode lavar o seu pecado, o meu pecado, é o sangue de Jesus. Uma pergunta para você que nos assiste, né? Seja agora ao vivo, né? Ou seja nesse vídeo gravado posteriormente. O seu pecado já foi remido, já foi lavado, já foi purificado, retirado pelo sangue de Jesus? Você já se lavou nas vestes do Cordeiro de Deus, né? Já se lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus? Observe que o sangue de Jesus Cristo é o único que pode lavar, que pode purificar as nossas vestes. É uma linguagem figurada para purificar e salvar e limpar a nossa vida. Só Ele pode fazer isso. Você já foi lavado? Já foi perdoado? Já foi purificado? Que bênção! Continue servindo ao Senhor, andando em santidade. Não foi perdoado, não foi santificado, não foi lavado? Venha a Jesus, se renda a Jesus, se proje ante Jesus. Confesse os pecados e Jesus limpará, lavará os seus pecados, o perdoará e apagará para sempre as suas iniquidades. Ele dará uma garantia de uma vida eterna e gloriosa para sempre nos céus, com Ele, por toda a eternidade. Receba gratuitamente esta bênção, a bênção de salvação, né, sobre a sua vida, crendo em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E a palavra de Deus, então, em Atos aqui, encerra, irmãos, dizendo que Paulo, aquela casa que ele alugou, permaneceu ali por cerca de 2 anos, na sua própria casa, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. É interessante como o livro de Atos termina, né? Versículo 31 vai dizer que pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo pregava
constantemente a respeito da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Atos termina não dizendo o que aconteceu com Paulo ou com a igreja, mas termina falando o que a igreja deve fazer, né? Anunciar, pregar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E assim que termina o livro de Atos, né? Durante todo o livro vemos isso, a pregação, né, a respeito da morte de Cristo, da sua ressurreição, do perdão de pecados em sua morte. E o livro termina, Paulo pregando em Roma a mensagem do Evangelho de Deus, as boas novas de salvação, que Deus, em Cristo, está reconciliando consigo o mundo, reconciliando com Ele aqueles que se arrependeram dos seus pecados, crerem em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, né? Então, que grande bênção é esse final, né, do livro de Atos aqui. Só abrir um parênteses aqui, há muitos que usam a expressão, não sei se você já ouviu essa expressão já algum dia, Atos 29. Por que Atos 29? Porque Atos 29 é a continuação da igreja, né? Paulo termina aqui pregando, né, o Evangelho. E a igreja hoje, né, e depois de Paulo e até hoje, é Atos 29, ou seja, a igreja continua pregando a respeito do reino de Deus, falando e ensinando a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós possamos de fato cumprir, irmãos, este propósito, nós como servos de Deus, né, testemunhar e ensinar e pregar as coisas referentes a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? Se cumpriu ali o que Jesus falou, né? Lá antes de ser assunto aos céus, há muitos anos atrás, antes de Paulo, né? Cerca de 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos, 35 anos antes desse momento aqui de Paulo, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E Paulo foi, de fato, testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e Roma, que é os confins da terra. Então, Paulo seguiu cumprindo o seu propósito, a sua missão. Quero trazer algumas curiosidades aqui, agora, para a gente poder partir para o encerramento aqui. Paulo foi solto, depois dessa prisão ele foi solto, né? Cerca de dois anos depois ele foi solto. Você olha aqui que Paulo ficou preso por cerca de 2 anos pregando o Evangelho na sua casa ali que ele alugara, né? Depois ele foi solto, foi absolvido da acusação que fizeram contra ele. Lá em Jerusalém, em Cesareia, já podia ser absolvido porque não tinha nenhuma coisa que fosse digno de fato de morte, né? Então Félix, Festo e Agripa reconheceram isso, e Paulo ali em Roma é solto. E ele continuou pregando o Evangelho ali em Roma, né? E diz alguns estudiosos que Paulo então, depois de estar ali em Roma, ele vai também à Espanha, possivelmente, a gente fala possivelmente, porque na Bíblia não fala, mas possivelmente, por alguns testemunhos extra-bíblicos, Paulo foi à Espanha também para pregar o Evangelho ali, né? Cumprindo até os confins do mundo. Romanos 15, 23 a 28, você vai observar lá quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, que ele fala do desejo de ir até eles e passando por eles, tendo uma ajuda financeira, né, um respaldo ali, ele ir à Espanha para compartilhar também a palavra, o Evangelho de Deus lá na Espanha. E aconteceu que Paulo, novamente, irmãos, foi preso de novo. Por quê? Nós sabemos pela história, né, que Nero pôs fogo em Roma no ano 64 depois de Cristo, na nossa era, né, e acusou os cristãos desse crime. Então começou uma grande perseguição depois desse incêndio aos cristãos. Muitos foram presos, mortos, queimados, decapitados, né, crucificados com cabeça para baixo, como o apóstolo Pedro foi. E Paulo foi um deles que foi perseguido, foi preso. Na prisão ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, né, e então e ele percebe ali que está chegando a sua hora de morrer, né, está chegando a hora da sua partida para estar com Jesus na eterna glória, né, então nos céus com o Senhor no paraíso. Ele percebe isso, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, né, e então no ano 67 mais ou menos, o apóstolo Paulo então morre ali, né, na cidade de Roma. E então, né, chega ao fim a vida deste grande missionário, deste grande apóstolo, deste grande teólogo, deste grande servo de Deus, que Deus chamou, que Deus converteu, que Deus transformou e Deus separou para a sua obra. E que grande homem, irmãos, esteve na cidade de Roma pregando o Evangelho. E que grande homem testemunhou a palavra de Deus ali na cidade de Roma, né? Um grande servo de Deus que pisou neste mundo, que habitou neste mundo e foi poderosamente usado por Deus. Hoje, os Paulos de Deus somos eu e você, encarregados, capacitados, chamados, separados por Deus para continuar essa missão, continuar esse propósito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, né? Paulo cumpriu seu ministério, né? E aprove a Deus chamá-lo para estar com ele. E nós também, um dia,
partiremos aqui para estar com o Senhor, né? Nós sabemos disso. E como Paulo, que possamos dizer como ele, né? Um dia, quando partimos aqui, como ele disse a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Jesus dará a coroa de vida a todos quantos amam a sua vinda. Paulo combateu o bom combate, completou a sua carreira, guardou a fé. E só depois disso ele foi encontrar-se com o Senhor. Eu citei aqui quinta-feira passada uma frase, né, que alguém disse que você é imortal até que Deus cumpra seus planos na sua vida. Paulo passou por naufrágios, foram 4 naufrágios, com eles que ele passou aqui indo para Roma, né, uma víbora o picou, foi apedrejado, foi açoitado, foi ameaçado, perseguido, planejaram contra a vida dele várias vezes e ele não morreu. E ele então só morre quando o plano de Deus se cumpriu na sua vida. Ele descansa, né, ele deita, dorme, como a palavra de Deus usa a expressão para aqueles que dormem no Senhor, né, que morrem no Senhor, para estar na glória com o Senhor. Ele não foi vencido por Nero, ele não foi derrotado por Nero, né, foi da vontade de Deus chamá-lo para estar com ele. Hoje o apóstolo Paulo está lá, no paraíso, com Pedro, com João, com Tiago, com todos os santos, com toda a igreja, dos que já partiram, aqueles que eu e você conhecemos, né, que já partiram, todos estão lá. E aguardando tão somente a ressurreição dos mortos, né? A volta de Jesus para buscar a sua igreja, né? Então que nós possamos também ter essa mesma perspectiva e expectativa, né? De completar a carreira, de guardar a fé, de combater o bom combate e caminhar firme no Senhor, caminhando firme no seu propósito, de cumprir os seus planos, até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve para estar com Ele, né, na sua glória, no paraíso, aguardando somente a ressurreição dos mortos, né? Como disse outro dia, que na quinta-feira retrasada, se me falha a memória, de que nós aguardamos, né, coisas grandiosas e profundas, que vão se revelar e vão se manifestar a nós com a volta de Jesus Cristo. Partir daqui, estar com Jesus através da morte, não é um objetivo máximo, não é um fim, há algo maior e melhor ainda por vir, que é a volta de Jesus e a ressurreição de todos os mortos, e a nova vida em carne e osso, né, em alma e espírito, para sempre e gloriosamente, no novos céus e numa nova terra, sem pecado e sem tudo que o pecado, né, pode fazer, né, estragar, né? Viveremos para sempre com o Senhor nessa eterna glória, né? E isso é uma bênção para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Se você não crê ainda, crê em Jesus, para que essa bênção venha também sobre a sua vida. E para concluir aqui, irmãos, nosso estudo, terminamos aqui então, chegamos ao fim, né, do livro de Atos Apóstolos. Semana que vem vamos começar um novo estudo, né? E para finalizar aqui esse estudo de hoje, né, e também todo o livro de Atos Apóstolos, quero trazer somente uma palavra aqui, na verdade um versículo, e que o próprio apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, que você conhece muito bem. É o versículo de Romanos 8,16. Diz a palavra de Deus: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato, né, contribuem. Paulo escreveu algo para a igreja de Roma, antes, né, de coisas que aconteceram com ele, para Roma, que de fato expressam muito bem, e retratam muito bem o que ele vivenciou. E tudo aquilo contribuiu para o bem de Paulo, né, daqueles que amam a Deus. Plano de Deus, propósito de Deus na vida do seu servo. Muitas vezes você não entende o que acontece na sua vida hoje. Talvez você não consegue perceber, entender, mas depois você vai compreender. Lá na frente você vai compreender. Ou se não entender, né, um dia não entender o que aconteceu, você vai saber e crer que Deus esteve no controle, cuidando de tudo. E tudo aconteceu segundo a vontade de Deus, para o seu bem e para a glória do seu nome, né? As coisas que Paulo passou serviram para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. A palavra de Deus, o próprio Paulo escrevendo na igreja de Roma também, ele diz, no capítulo 5, versículo 3 e 4, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, né? Então, a tribulação é motivo de gloriar-nos, porque no Senhor ela produz firmeza, constância, né? Perseverança. E a perseverança nos faz mais experientes,
mais maduros, mais calejados, preparados por Deus para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nos faz crescer, né? Nos prepara para algo que nós temos, né, diante de nós, preparado por Deus na nossa frente. E a experiência produz esperança, expectativa daquilo que Deus vai realizar e tem para cada um de nós. Então, as provações são bênçãos em nossas vidas, né? Temos que olhar para as provações como oportunidade de crescermos a cada dia no Senhor. E isso nós passarmos por ela, né, firmes, perseverantes nela, né, como Jó fez, né, não blasfemou, não murmurou, mas procurou a cada dia aprender e crescer em Deus, como Paulo também, não murmurou, não reclamou, né, enfrentou a tribulação, animou os marinheiros, a tripulação do navio, né, falou para ninguém se pular do navio, fugir num bote, que todos se salvariam, mandou eles comerem, se animarem, se revigorarem, falou que ninguém ia morrer, tudo chegar à terra, eles caíram ali na água ali, o navio afundou, se perdeu tudo, mas eles chegaram à praia, né, à terra firme, sãos e salvos, protegidos e amparados por Deus. Na terra ali, ele foi mordido por uma serpente, jogou aquela serpente ali no fogo ali, e a vida continuou, ou seja, muitas tribulações. Mas depois de tudo isso que Paulo passou, imagine a fé de Paulo em Deus. Imagine a experiência, o coração de Paulo, a vida de Paulo em Deus. O quanto Paulo confiaria em Deus. O quanto Paulo teria convicção no Senhor Deus. Depois de tantas experiências marcantes e profundas. Certamente com uma fé grandiosa, uma experiência maravilhosa e uma confiança sobremaneira, total e completa no Senhor, o nosso Deus, né? Então as experiências são para trazer crescimento, amadurecimento, e que possamos de fato, irmãos, crescer em meio às adversidades, as lutas que nós enfrentamos, possamos crescer, porque afinal de contas, Deus está conosco, cuidando de nós, nos sustentando e nos conduzindo, segundo a sua soberana vontade, para o louvor e para a glória do seu santo nome, né? Quero encerrar com uma frase aqui do Max Lucado que diz o seguinte: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, Ele não prometeu isso, mas Ele disse que a chegada valeria a pena, né? Então, as lutas, as adversidades estão aí, elas fazem parte da vida, só vai terminar quando partimos daqui, mas enquanto vivermos, vai existir. Mas nós sabemos que elas vão trazer crescimento, amadurecimento, porque todas as coisas cooperam, ou seja, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Então todas as coisas, seja como for, elas contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento e para compreendermos mais e mais quem é o nosso Deus e o tamanho do seu amor sobre cada um de nós. O tamanho do amor do Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou e que dará graciosamente com Ele todas as outras coisas que nós precisarmos, né? O máximo Deus já deu, que foi o seu Filho. As outras coisas estão abaixo do Jesus Cristo, seu único Filho, né? Estão abaixo de Jesus. Então Deus vai dar para cada um de nós, graciosamente, vai nos sustentar, vai nos abençoar e vai cuidar de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude e que Deus nos sustente. Amém. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por este estudo, ó Deus. Por chegarmos até o final, ó Pai, do livro de Atos dos Apóstolos, quantos exemplos, quantas lições, quantos aprendizados, ó Pai, deste livro, ó Pai, tão riquíssimo, ó Pai, tão importante, que conta a história da Tua igreja, o início, Pai, da Tua igreja. Deus, como vemos pela história, ó Deus, embora as portas do inferno, ó Pai, se levante contra a Tua igreja, persiga, ó Pai, Senhor Deus, e perseguiu muitos cristãos, e muitos morreram, ó Deus, mas a Tua igreja não parou, muito pelo contrário, ela avançou, crescendo sobremaneiramente, ó Deus, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor e testemunhando ao Senhor. Deus nos sustente, nos usa, Pai, que diante de todas as adversidades, perseguições e lutas, possamos persistir e permanecer firmes no Senhor, Todo-Poderoso Deus que está conosco, nos conduzindo, nos sustentando, nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Com intrepidez e ousadia, poder, autoridade, ó Pai, e unção do Senhor, possamos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de tantas pessoas que não conhecem a Ti, ó Deus, e caminharmos firmes e resolutos, ó Pai, cumprindo, Pai, os Teus propósitos, a nossa missão, Pai, os Teus planos aqui neste mundo, para o crescimento, Pai, do Teu reino aqui neste mundo. Usa-nos, abençoa-nos, sustenta-nos. Aumenta a fé em nossos corações, para que possamos a cada dia crer no Senhor, andarmos firmes e firmados no Senhor, crentes no Senhor, confiados no Senhor, no Deus que está conosco, cuidando de cada um de nós. Nos abençoe, nos dê crescimento, é em nome de Jesus que nós te pedimos. E agradecemos por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, chegamos então ao final, né, do nosso estudo.
Chegamos aí aos 28 capítulos de Atos Apóstolos, né? Deixa eu só colocar aqui no esquema aqui, ok, coloquei. Eu quero te agradecer a você que esteve conosco até aqui, que esteve conosco durante esses 24 estudos aqui do livro de Atos Apóstolos, né? Espere em Deus, que Deus tenha te abençoado, Deus tenha falado do seu coração, Deus tenha te alimentado, Deus tenha ministrado a sua palavra ao seu coração. E que nós, como povo de Deus, possamos crescer a cada dia, espiritualmente no Senhor, né? No conhecimento da sua palavra, a cada dia mais e mais. Muito obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém. Tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é
sinta esperança.